Deus para o meu coração. Se eu te falar que isso é possível, você acredita? Amém? Mas aí há uma questão. A Bíblia nos ensina a posição que nós devemos estar para estarmos prontos para ouvirmos a voz de Deus. A Bíblia nos retrata como devemos estar para ouvir a voz de Deus. E nessa noite eu quero lhe falar a respeito da postura que devemos adquirir para podermos ouvir a voz de Deus de verdade no nosso coração. Amém? E eu gostaria, por gentileza, que você se colocasse de pé e pegasse o seu exemplar da Bíblia Sagrada e abrisse no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2. Glória a Deus. Quem não tem uma Bíblia aí, chega perto de alguém que tem. Chega perto de alguém que tem. Glória a Deus. Chega perto de alguém que tem aí. E vamos, porque Deus é bom. Vire para a pessoa do lado e fala assim: olha, você é uma bênção. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você está pensando o quê? O Leandro com esse cabelinho branquinho assim, ó, já na fase de 75, já está a imagem e semelhança de Deus. Está pensando o quê? Né? Glória a Deus. Quem achou aí, diga graças a Deus. Então eu quero que vocês leiam comigo o versículo 1, versículo 2 do capítulo 2 de Ezequiel. Capítulo 2, versículo 1 e 2, todos juntos em uma só voz, do jeito que está a sua tradução bíblica aí. Amém? Vamos no 3? 1, 2, 3. E disse-me: filho do homem, para ele, volta. E disse: filho do homem, e farei. Então entrou em mim o Espírito, enquanto falava, e o que o Espírito fez? E ouvi o que ele falava. Senhor Deus, aqui está a sua palavra. A sua palavra nessa noite, ela tem objetivo, ela tem direção. Diz o Senhor na sua palavra que uma palavra lançada, ela não volta sem antes fazer aquilo que nós ordenamos que seja feito. Então agora, Senhor, a tua palavra será semeada nos corações, e que cada coração aqui esteja como uma terra boa, como uma terra fértil, para que a palavra penetre e possa gerar frutos de 30, 60 e 100. Se assente. Muito obrigado. Senta aí, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Bem, nós vemos aqui na palavra de Deus uma coisa muito interessante. Vemos um fato onde Deus chama Ezequiel para um bate-papo, para uma troca de ideia. Mas a primeira posição que Deus requer de Ezequiel é que ele esteja o quê? De pé. Aí você pode imaginar assim: mas pastor, Ezequiel estava de joelho, estava deitado, estava dormindo. A questão aqui é espiritual, não é uma questão carnal, não é a posição, ou seja, de joelho, deitado. A questão é espiritualmente falando. Há pessoas que estão deitadas espiritualmente falando, dormindo espiritualmente falando, e querem ouvir a voz de Deus. Eu queria lhe fazer uma pergunta que é até uma pergunta um pouco tola, mas eu preciso lhe fazer para que você entenda. Alguém dormindo consegue ouvir a voz de alguém? Alguém dormindo ouve alguma coisa? Não. Então, se você está dormindo, segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia cita um texto que diz assim: que o homem, há momentos que ele está no sono da indolência, ou seja, está perdido nos seus próprios interesses, dormindo na presença de Deus, mas querendo ouvir a Deus. Aí eu quero te dizer: é impossível ouvir a Deus dessa maneira. Pastor, mas se eu estiver de joelho, ajoelhado, orando e falando com Deus, eu vou ouvir a voz de Deus? Em alguns casos sim, e eu digo que às vezes, na maioria das vezes, vou botar 80% das vezes, não. Sabe por quê? Porque dessas vezes que você está nessa oração, quem já teve assim um período de oração intensa, você estava orando, quem já teve um período de oração intensa assim aí? Levanta a mão. Intensa, nem você estava se reconhecendo. Ah, pastor, nem eu sabia mais quem era eu estava orando tanto que não parecia ser eu mesmo. Já teve um momento desse? Quem já teve um momento assim, amém? E eu vou te falar agora, sem sombra de dúvida,
esse era o momento que você estava passando a maior luta na sua vida. Por isso que você estava orando assim. Porque se você estivesse na bênção, se você estivesse na graça, você estaria descansando. Você não estaria nesse período de intensa oração. Sabe por que você intensificou sua oração? Porque a coisa estava difícil, apertada, doendo. E aí você começou a falar com Deus e queria de qualquer jeito ouvir a voz de Deus. Porque quando nós oramos pedindo alguma coisa nesse momento de intensificação da oração, por causa de algum problema, nós queremos um resultado do problema. É quando você está com uma dor que não importa qual o remédio que te mandem tomar, você quer que a dor pare. Mas pastor, me falaram que tomar chá de boldo misturado com não sei o que, mas não sei o que vai parar a dor, eu tomo. O que me der eu tomo, eu não quero sentir a dor. E nesse momento é um momento muito perigoso, porque parece que Deus pode estar falando alguma coisa, e na maioria das vezes não é Deus falando, é Satanás aproveitando aquele momento da sua fragilidade espiritual para plantar semente maligna no seu coração. E como você está aberto a qualquer situação, qualquer flecha, qualquer dardo pode entrar no seu coração e te causar danos que vão para a sua vida inteira. Mas eu quero nessa noite trazer uma pequena resolução de uma palavra. A Bíblia diz que a nossa fé, ela vem por ouvir, e ouvir o quê? Não, para um pouquinho, vamos de novo. A fé vem por ouvir e ouvir. Aí os irmãos não sabem, não. Você sabe o texto? A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? Eu vou te mostrar na Bíblia que não está escrito desse jeito. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10. Preste atenção. Esse é o jeito que nós falamos, mas não é desse jeito que a Bíblia retrata. Romanos capítulo 10. Se tiver alguma Bíblia que está escrita dessa forma, eu gostaria que você me mostrasse ela, para a gente queimar ela, tacar fogo nela, porque ela está roubando aquilo que é de mais importante da palavra, o segredo do sucesso, para que a sua fé mova montanhas. Quem achou? Romanos capítulo 10, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando, pastor. Quem está procurando ainda? Romanos capítulo 10. Todos acharam, amém? Então vamos ler, irmãos. Eu gostaria que você lesse comigo o verso 16. Preste muita atenção. Observe bem claramente o que a palavra está dizendo. Mas nem todos obedeceram ao. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa? Essa é uma pergunta. Aí vem agora aqui. Porque de sorte que a fé é pelo e ouvir o quê? Não é ouvir a palavra, é ouvir bem. Há uma diferença muito grande de ouvir a palavra e ouvir pela palavra. A chave do sucesso para mover as montanhas e dificuldades está em você ouvir a palavra de Deus, mas não ouvir a palavra, ouvir pela. Pastor, que diferença há em ouvir pela palavra e ouvir a palavra? Há uma diferença gigantesca, e eu vou lhe mostrar falando a respeito de alguns homens da Bíblia Sagrada. A Bíblia fala que Deus falou com muitas pessoas. Segundo a Escritura Sagrada, há 132 versículos que fala a respeito de quando Deus quer falar com o homem. Deus pede para o homem ficar de pé, Deus pede para o homem se separar, se põe de pé, porque eu quero falar contigo. E agora nós vemos um texto bíblico que a gente ouve falar muito a respeito de que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Isso não é uma verdade. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Entenda bem agora um dos homens que ouviu a palavra de Deus diretamente pelo próprio Deus, e um desses homens foi Noé. Preste bem atenção. Não era um camarada que vivia numa região completamente deserta, árida, e a Bíblia diz que na época de Noé nunca havia chovido, nunca tinha caído uma
Noé não pensou, ele simplesmente aplicou. Além de Deus confidenciar a ele, que era para ele fazer a arca, Deus falou: eu tenho um processo de salvação, eu tenho algo para realizar, eu vou destruir e fazer de novo. Todo mundo via Noé carregando madeira, voltando aquele barco gigantesco, e as pessoas riam, zombavam, brincavam, faziam chocarrice com Noé e com a sua família. Mas em momento nenhum Noé pensou em voltar atrás. Ele estava seguindo a palavra de Deus. Eu não estou ouvindo você. Noé estava caminhando segundo a palavra de quem? Noé não ouviu a palavra de qualquer pessoa. Noé não ouviu uma conversa. Noé não ouviu um bate-papo. Ele ouviu diretamente da boca de Deus aquilo que era para ser feito. E ele não pensou duas vezes. O que eu quero dizer para você, que a fé, agindo segundo a palavra de Deus, ela é poderosa. Porque quando você assume a sua fé, preste bem atenção, quando você vai agir na fé, segundo aquilo que já é uma promessa de Deus, o milagre acontece ou não? Sim ou não? Porque é simples, querido. Você está agindo segundo aquilo o que Deus já falou que iria fazer. A única coisa que você precisa fazer é pegar a sua palavra, que tem poder. Diga para a pessoa aí do lado, diga assim: olha, a sua palavra tem poder. A sua palavra vai acionar, ligar, fazer com que aquele milagre que ainda não apareceu, que não se materializou, ele vai se materializar. Porque quando você age e diz: eu creio, eu determino, eu acredito agora que o meu Deus, segundo a sua misericórdia, fará muito mais do que eu penso e muito mais do que eu preciso, e a sua fé vai mover aquela situação difícil. Há uma outra situação que, além de Noé, Deus falou que não escondia nada de um homem chamado Abraão, que ainda era Abraão. A Bíblia diz que Deus não escondia nada. Presta bem atenção. Olha que a coisa é séria demais. Agora não é brincadeira. A Bíblia diz que tudo que Deus ia fazer, ele confidenciava Abraão. Se Deus fosse fazer qualquer ação, Abraão ficava sabendo, porque Deus confiava nele. Dá uma olhada aí para o lado e pergunta para essa pessoa: você é da confiança de Deus? Você é da confiança de Deus, sim ou não? Tem gente que não é nem da confiança dos homens. Você compra um negócio com o cara aqui, ele já sai falando na mais de 30 lá na frente. Quanto mais a confiança de Deus. Como que Deus vai te revelar coisas profundas, coisas ocultas, se você não consegue guardar nada dentro de si? Jeremias 33:3, quem sabe o que está escrito lá? Deixa eu escutar a voz da Maísa: clame a mim e anunciar-te-ei, e te falarei coisas grandes e firmes que ainda não. É interesse de Deus ou Deus revelar para nós a vontade dele? É ou não é? É. Mas Deus só revela a vontade dele para aquele que ele confia. Olha dentro do olhinho dessa pessoa e fala assim: eu estou vendo que você é uma pessoa confiável. Deus só abre para quem ele confia. Deus tem sonhos com você, com você, com você. Deus sonha com coisas grandes. A Bíblia diz que o Senhor, a Bíblia lá no livro de Jeremias diz assim: olha, e o Senhor, sei o bem que tenho preparado para vós. E o Senhor, tenho preparado um tempo de bênção, um tempo de paz, não um tempo de guerra. Deus tem um tempo preparado de vitória para a sua vida. Mas há pessoas que Deus não pode abrir o jogo com elas, porque elas vão relaxar espiritualmente falando. Tem umas que já estão no vento da vida, nos problemas, e mesmo assim são relaxadas espiritualmente. Fazem coisas espirituais como se estivesse fazendo qualquer brincadeira da vida. E eu quero te falar que o mundo espiritual não é brincadeira. Satanás, ele não veio brincar. João 10:10 diz que ele veio fazer o que mesmo? Matar, roubar e destruir. Vamos falar de novo bonitinho. 1, 2, 3. Matar, roubar. Isso não
não é brincadeira, ele veio para fazer isso e está fazendo com excelência, não louvando ou exaltando o nome dele, mas ele está fazendo com excelência. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque nós estamos nos omitindo e deixando que a nossa fé retroceda, volte atrás. Estamos caminhando não para frente, mas para trás. Mas nessa noite o Espírito Santo está me dizendo aqui nesse lugar que Ele quer abrir o bom tesouro do céu e revelar ao seu coração as coisas mais profundas e ocultas que você nunca imaginou. Deus quer abrir o tesouro do céu para você. Deus quer fazer que a sua mente entenda o que de verdade Ele sonha para a sua vida, o que Ele tem para você, para os seus filhos, o que Ele está preparado para você. Há um texto bíblico que gera uma contradição na mente de alguns irmãos. Presta bem atenção. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia que Jesus voltará. Amém ou não amém? Quem diz isso é a Bíblia Sagrada. Ninguém sabe. E ele diz assim: só quem sabe? Só o. E agora eu vou te perguntar uma coisa, eu sei que você é inteligente. Só quem é inteligente dá glória a Deus. Ih, peraí, Deus me perguntou: quem é inteligente dá glória a Deus? Ah, tá, melhorou. Amém. Preste atenção. Quando Jesus disse essa palavra, ele estava em corpo glorificado? Ele era Deus, completamente Deus, ou ele era um homem e também Deus e estava aqui na terra? Quando Jesus disse isso, que só o Pai sabe, era um momento que ele estava aqui, terrenamente. Mas agora eu te pergunto, a Bíblia diz que o próprio Jesus falou assim: eu e o Pai somos. E agora, como Espírito, com certeza ele sabe o dia que a trombeta tocará e ele voltará para buscar você, que é a igreja do Senhor. Precisamos entender que o céu para nós é uma porta que está gigantescamente aberta. Mas Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim: olha, uma grande e eficaz porta nos foi aberta, mas são muitos os adversários. Satanás não quer que você caminhe, Satanás não quer que você busque, Satanás não quer que você ore, porque ele sabe que você vai se tornar alguém que vai atrapalhar os projetos dele, que você vai ser alguém que, quando ele vai tentar matar, você chega e traz vida. Quando ele tenta roubar, você frustra os planos dele. Quando ele tenta destruir, você chega e a sua presença abala e a estrutura do local onde ele está. A sua presença mexe com o reino do inferno. E ele quer dizer para você que você não é nada. Diga para a pessoa do seu lado: você é dínamo. Diga assim: você é dínamo. Dínamo é a mesma coisa que dinamite. Você é bomba na mão de Deus. Você é poder. A hora que entendermos quem somos e o que podemos fazer, Satanás vai ter que correr. Por isso que Tiago diz assim: resista ao diabo e ele. A Bíblia diz que Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou com José, Deus falou com Moisés, Deus falou com Samuel, Deus falou com Davi, Deus falou até com Saúl, Deus falou com os filhos de Corá, Deus falou com a família que foi engolida pela terra por causa do pecado. Deus falou. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: você quer ouvir a voz de Deus? Sim ou não? Sim ou não? O segredo é se colocar de pé. E quando é colocar de pé, eu estou dizendo espiritualmente falando, é ficar de pé espiritualmente, é firme. É firme. Não importa se tem chuva, se tem sol, se está na peleira, se está na bênção. O meu negócio é servir ao. Mas vale um dia, diz o salmista, na casa de Deus do que 1000. Então eu quero que você esteja firme, mas firme como a muralha de Jericó. Quem está firme como a muralha de Jericó? Diga amém. Ela caiu. A muralha caiu. Então é melhor você não ficar com ela. Essa muralha caiu. Você precisa ficar firme no Senhor. Quando alguém vier com uma palavra
te enganar, não entre nesse jogo. Quando o Senhor olhou para Jeremias, lá no capítulo 18, conhece aquela história de Jeremias? Todo mundo fala que no capítulo 18, Deus manda Jeremias fazer o quê? O que Jeremias tem que fazer? Mas vem comigo para você ver se é isso aí. Vamos lá. Jeremias capítulo 18. Antes de descer, Jeremias teve que fazer uma coisinha. Aleluia. Quem achou Jeremias capítulo 18, diga amém. Leia comigo, versículo 1. A palavra do... Eu quero que a igreja leia a palavra do... Que veio para quem? E disse... Quem que disse a palavra? Peraí. Antes de Jeremias descer, tinha que fazer o quê? Levantar. Ficar de pé. Todo mundo só fala de Jeremias tinha que descer. A Bíblia diz que antes dele descer, o Senhor falou: Jeremias, fique em pé, ereto, de pé na minha presença, porque agora eu quero que você desça para ver como o oleiro vai estar fazendo aquele vaso de barro. Mas fica de pé, Jeremias. Deus nunca vai falar com o homem em estado de decadência espiritual. Deus nunca abre a porta do entendimento para um homem que está no fracasso espiritual. E o que é esse fracasso espiritual, pastor? É falta de comunhão com Deus, é falta de unidade com Deus, é falta de envolvimento com Deus, é falta de estar perto de Deus, é falta de ouvir a voz de Deus. Porque você não vai ver ninguém na Bíblia Sagrada, você não vai ver Moisés, não vai ver Noé, não vai ver Abraão, não vai ver nenhum desses homens que ouviram a voz de Deus e permaneceram iguais. Todos eles. A Bíblia diz que Deus falou de várias maneiras com Jacó. E no final da história, Jacó falou: quer saber do negócio? Eu não aguento mais, eu preciso ser transformado. E ele brigou com o anjo durante uma noite inteira. E a Bíblia diz que a bênção que Jacó queria era o perdão do seu irmão. Amém? Não, a bênção era ter o nome dele mudado, era ter o caráter mudado. Ele queria deixar de ser chamado de trapaceiro para ser chamado príncipe do Senhor. Ele queria ser chamado Jacó, 7-1 enrolador, para ser chamado de Israel. Ele só largou o anjo quando o anjo tocou na sua coxa e perguntou: o que eu quero? E ele falou: eu só te deixo me abençoar. E o anjo falou: a partir de hoje tu não é mais Jacó, a partir de hoje você não é mais trapaceiro, a partir de hoje você não é mais traficante, a partir de hoje você não é mais um viciado na nicotina, a partir de hoje você não é um prostituto, a partir de hoje você não é uma prostituta, a partir de hoje você não é uma adulta, a partir de hoje tu és Israel, príncipe do Senhor. Cadê o príncipe? A princesa está aí? Dá uma olhada para o lado, dá uma glória a Deus, que está vendo a princesa do Senhor, a príncipe do Senhor. Dizia o profeta, dizia o Senhor para Jeremias: levanta-te e desce. O Senhor também falou com um outro homem chamado Paulo, e falou assim, quando ele caiu do cavalo, o Senhor falou: ele levanta cego. A Bíblia diz que ele estava com os olhos como escama de peixe. Você conhece a história? E Paulo cego, o Senhor falou: levanta-te, vai até a cidade, lá vai ter um homem que vai orar por você. Deus só vai falar com quem estiver de pé. Sabe o que é? Porque é difícil se colocar de pé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Melhor pergunta para a pessoa que está perto de você: é difícil ficar de pé? Não. É difícil ficar de pé? É difícil. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem gosta de futebol aqui? Não fica pega mentira não, que você gosta de futebol aí. Eu sei que você é fluminense, né? Vai para essas coisas assim. Os flamenguistas que são bola cheia, né? Não é verdade? Mas menina, você gosta de futebol. E quando falam de futebol com você, você se alegra, não é verdade? Porque você gosta de futebol. Aí você chega perto de um homem, o homem então é tremendo, irmão, ele gosta de carro. Aí você fala: rapaz, aquele carro novo que lançou, aquele
pneu, aquela roda liga leve, aquele negócio, o cara vai ficar horas batendo papo com você, porque ele gosta de conversar sobre isso. Você vai falar com a mulher, conversa com a mulher e fala assim: você viu aquele sapato novo, aquela plataforma de 17, dessa altura assim, que a gente anda quase caindo para frente, que saiu nova? Ela vai levar horas falando daquele negócio. A mulher anda pelo centro assim, parece ela, de cada vitrine que ela vê, ela dá uma parada, parece que ela anda assim. Não é verdade? Então, de tudo que nós gostamos, nós paramos para dar atenção. Eu quero te fazer uma pergunta. Você ama Deus? Ama as coisas de Deus? Sabe por que as pessoas não têm muito afinco, muito zelo? Porque não conseguem sentir esse Deus, não conseguem tocar. Mas pastor, como é que eu vou tocar? É invisível, é algo sobrenatural. Mas eu garanto que alguém aqui um dia, eu posso falar por mim, já sentiu-se sendo abraçado por Ele. Já viu aquele momento de angústia que você está assim: meu Deus, eu não aguento mais. E parece que aquele braço te envolve, te aquece, te incendeia, e o seu coração vai ficando em paz, em paz, em paz. Esse ser espiritual, ele te abraça, caminha com você. Tem hora que você está caminhando na rua e você nem sabe por que você está falando em língua estranha, mas é porque ele está caminhando com você, ele está andando junto contigo, e aí você adora, começa a falar em língua. Se ele vê um cântico novo, porque a Bíblia diz em Isaías 61 que Deus coloca lá um cântico novo nos nossos lábios, porque ele está com você. Ele não é um Deus distante, ele não é um Deus que está lá, não sei aonde, distante, não. Ele está com você, junto contigo, te guardando, te protegendo e falando: filho meu, usa aquilo que eu te dei a minha palavra, eu te dei a minha palavra, usa a minha palavra e mova o céu em seu favor. Você está faltando é usar a palavra de Deus. Um monte de gente que está aqui acredita que recebeu uma promessa do prefeito. Olha, quando eu ganhar, você vai para o setor não sei da onde, para isso, para aquilo. Ele prometeu, mas como homem, ele não cumpriu. A minha Bíblia diz em Números, capítulo 19, a Bíblia, capítulo 23, verso 19: Deus não é homem para mentir, muito menos homem para se arrepender. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Quem tem promessa de Deus aí? Não, só quem tem promessa. Levanta a mão e dá glória. Então se prepara, porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Deus não deixa você descer a sepultura antes da promessa se cumprir. Não vai. O problema é que você precisa saber quem você é. Diga comigo, profetize comigo dizendo: eu unido a palavra de Deus, sou como o próprio Deus. Não é heresia não, filho. Porque quando você profetiza a palavra de Deus, você está usando a palavra dele como autoridade, como mal. Se eu saio para a rua agora para fazer uma compra com o cheque do Danilo, é o nome do Danilo que vai na minha frente para abrir as portas para me comprar. Ele falou: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão a mão nos enfermos, eles serão curados. Em meu nome, você, no nome do Senhor, da palavra do Senhor, é como Deus na terra. A palavra cristão não está no aumentativo. A palavra cristão significa pequenos cristos, ou seja, quando você anda, quando eu ando, nós somos como cristos na terra, caminhando para fazer obras em paz ou maiores que ele fez. Quem está pronto para fazer obras maiores, obras em paz que o Senhor construir? Diga amém. Fique de pé, pega a sua Bíblia. Levanta-te. Abre no capítulo 22 de Lucas, verso 23. Obras iguais ou maiores. Capítulo 22, verso qual? Aleluia. Lucas 22. Aleluia.
verso 13. Diz assim a palavra. Preste atenção. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que vai errar isso. Lucas 22. Aleluia. Verso 13. Leia comigo a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, e aí fazei os preparativos. E iam eles, e achavam como eles ali tinham dito, e preparavam a Páscoa. E chegava a hora, pôr a mesa com eles os 12 discípulos, e disse: desejai muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais, até que ela se cumpra no reino de quem? E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai e reparti entre, porque vos digo que já não bebereis mais do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e disse, dizendo: este é o meu, que é por vós dado, fazei isso em memória de mim. Esse texto é usado para a gente falar da ceia, mas eu não quero falar da ceia nessa noite. Eu quero perguntar: quem é capaz nessa noite de conseguir trazer à memória tudo aquilo que lhe dá esperança? Eu queria que você prestasse atenção que as coisas que não são espirituais ou semi-espirituais, elas passam. Você pode até não concordar comigo, mas eu preciso fazer essa pequena paradinha para você entender. Quem conhece uma canção assim? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quem conhece? Já ouviu cantar? Alguém já ouviu? Essa canção é do Diante do Trono, arrebentou na época de 2005, 2004, por aí, poucão. Mas agora eu quero que você cante comigo uma canção assim: em espírito. Quem conhece? Em verdade. Segura só um minutinho, presta atenção. Essa canção já era cantada antes de eu e você nascer, lá na época do vovô e da vovó, e ela ainda vive no coração de muitas pessoas. E a outra canção que arrebentou, vendeu muito CD, mas muita coisa. Por que ela sumiu no coração do mundo? Porque as coisas espirituais, elas permanecem, elas não vão embora. Você é um ser espiritual. Eu quero que você nessa hora pegue a sua Bíblia, feche ela, dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Cadê o João? Dê a mão que está a pessoa que está do seu lado, feche seus olhos. Hoje é noite de você se levantar. Hoje é noite de você se colocar de pé. Não é ficar em pé de se expulsar a perna, não. É ficar em pé espiritualmente. É falar com Deus: Deus, olha, eu estou querendo um recomeço para a minha vida. Estou querendo uma nova história. Quero diferença, quero mudança. Eu quero coisas novas. Chega de comer essa lavagem. Chega de comer essa sujeira que o mundo oferece. Feche os teus olhos e cante essa canção conosco. Aleluia. Adore o Senhor. Daqui a pouco você vai estar envolvido pelo poder do Espírito de Deus. Aleluia.
Nós estamos aqui para ser tratados pelo Senhor. Queremos estar de pé na sua presença. Queremos estar firmados. Oh, meu Deus, eu sei que as lutas do dia a dia, as batalhas da semana, do cotidiano, vêm contra nós, meu Senhor. Mas a tua palavra diz que o Senhor foi quem nos escolheu. Deus quem nos chamou. Foi Deus quem nos chamou. Foi Deus quem nos chamou. Aleluia. E Ele te lava, Ele te ensina, Ele te purifica, Ele arde no teu coração. Chega a
para fazer essa oração, entregando a vida desses servos do Senhor, na mão de Deus. Eu quero falar para você que Deus abriu a marca dessa igreja. Essa igreja está gerando filhos. Essa igreja está gerando filhos. Aleluia. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos, Senhor, na glória, entregar essas vidas nas tuas mãos. Senhor, na glória, que eles possam, meu Pai, realmente, Senhor, te aceitar, meu Pai, permanecer na tua casa. Jesus, que toma esses jovens, Senhor, nas tuas mãos, porque só o Senhor, meu Pai, pode fazer isso, porque nós não podemos fazer nada. Simplesmente, Senhor, somos um canal de Deus. Eu creio, meu Pai querido, que esses jovens, Senhor, vai permanecer na tua casa, para a honra e a tua glória, Senhor. Abençoa, Senhor. Escreve, Senhor, na glória, o nome dele, Senhor, no livro da vida, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu queria que eu vi uns 5 homens aí sair, se viesse aqui dar um abraço deles, eles já estão aí para os lugares. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, querido. Amém? Pelo menos 5 aí, sabe do lugar, dá um abraço, fala que é muito bom ter eles como nossa família em Cristo Jesus. Amém? Se assim só um instante, irmãos, por favor. Como o pessoal está dando aquele abraço fraternal, abraço de família, abraço de família, coisa do céu, abraço de família. Glória a Deus. Eu quero rapidinho só comentar uma questão. Irmãos, vocês lembram da questão do nosso carnezinho aí? Quem lembra do carnezinho da construção, amém? Então, se você não acertou ainda esse carnezinho aí esse mês, por gentileza, procure a Maísa, tá? Procure a Maísa, procure a Perla, né? Está ali a Maísa. Procure a Maísa, procure a Perla. Acerte, porque eu vou dar um comunicado aqui para a igreja daqui a pouco, sem microfone, e vocês vão entender uma situação. Mas eu preciso que os irmãos nos ajudem para nós honrarmos o nosso compromisso. Se você ainda não apanhou e quer apanhar, é 5 parcelas de R$15, que não tem nada a ver com dízimo e nem oferta. Se tem alguém que ainda não apanhou e deseja, é só levantar a mão que o Reginaldo Magrinho corre até você. Tem alguém ainda que não apanhou? Que deseja apanhar? Danilo, corre lá. É só passar a mão para ele. Nós já estamos terminando, tá, irmãos? Só um segundo. Anota o número. Tem mais alguém que ainda não apanhou, que deseja apanhar? Amém? Não? Amém. Amém. Está na bênção. Deixa eu explicar. Glória a Deus. Amém. Está certo. Glória a Deus. Deixa eu explicar.